Fala galera, eu sou o Victor. Eu sou o Ariel. Somos do Comitê Livre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí. E hoje a gente tá trazendo um convidado especial aqui. O cara é o quê? O cara é mágico. Ah, É mágico. não. Manja Mágica, não. da Não magia. gosto de mágica, cara. Você não gosta de mágica? Mágica é trapaceiro, né, mano? Ah, né não, Zé? Não. A última vez que eu fui no mágico, cara, ele fez a mágica comigo e no final eu saí sem meu relógio. É mesmo? Sério, sem brincadeira. Ah, mas esses daí é os mágicos ali da Rocinha, né? E quem que nós estamos aí? O que vai vir hoje aí pra nós? É o Emmanuel. Famoso ele? Famoso. Conheço não, é famoso? Mais famoso que o Mr. M. Ixi, É, ixi. Então bora lá então conferir essa aí. Roda a Vamos lá. vinheta. É isso aí, então galera, que tá aí o Emmanuel, mágico então. Famoso mágico. Ixi, famoso mágico, trapaceiro, né, velho? Famoso. Sabe quem que é mágico também? Os caras lá de Brasília, velho. Faz dinheiro desaparecer. Ah, cara, aqueles ali É, nem mexo, não. cara. Aqueles ali são profissionais, aqueles ali... Afinal de contas, mágica ou trapaça? Vejam vocês, né? Mal começou o vídeo sobre ilusionismo e já tem muito ilusionista querendo bater no ilusionista aqui, né? Não, dúvida. Pois é, esse termo de ilusionismo, ele é muito usado quando você usa, né, para falar de truque ou de trapaça. Mas por que ele é usado para falar de trapaça? Bom, uma vez eu ouvi um homem dizer que o ilusionista ele não é trapaceiro, ele não é mentiroso. Mas a função dele é enganar o público-alvo, não? Não exatamente, né? Vamos lá. Eu vou apresentar pra você um truque de mágica. Você sabe que eu vou te enganar. Lógico, eu não te enganei. Sim. Veiaco, sei. Né? Mas a mágica em si não tem bem assim não tem uma origem certa, né? Os dados mais aceitos assim sobre a origem da mágica vem de 2000 anos antes de Cristo. No Tem Egito. bastante tempo que os caras... Deu da época da trapaça, então. O ser humano veiaco, queria trapacear o outro, queria pegar o relógio do outro. Ele não tinha relógio na época, né? Não, pois é, mas o que acontece? Em Berlim, na cidade de Berlim, na Alemanha, tem um papiro né, que mostra um desenho onde apresenta ali um possível truque de ilusionismo, um truque de mágica, com bolinhas e copos ali. Ah, eu já fui lá no centro da cidade também tem. Os caras pegam o dinheiro da gente, eu lá. Eu fui com 10 reais, voltei com nada, mano. Eu sei como é que é, mas é o truque, né? Mas esse tipo de truque você costuma fazer? Não, né? Eu evito porque dá problema. Mas dá pra ganhar uma graninha, não dá não? Não, dinheiro você ganha, né? Mas você ganha muito mais também, né? Consegue ganhar confusão, arruma muito inimigo, tem muita coisa junto. Mas aí, fala aí da história aí. Mas a teoria mais aceita é desse ilusionista Dead, né? Um dos primorão que chegou na área. Após isso... geral, foi queimado na fogueira na época, não? Porque os pessoal devia ficar meio louco, né? Pô, os caras é bruxo. Na época tinha... Egito não teve Era isso. só bruxinha, né? Não queimava. Ah, não. É. Só depois de outras religiões. Ah, não, pode ser. Inclusive, durante a Idade Média, muitos ilusionistas ficaram assim, presos, né? E não sabiam... Alguns ilusionistas já foi queimado, será, por fazer magia? Cara, demais. Em uma época em que tudo pra igreja era bruxaria, você fazer alguma coisa sumir era uma arte das trevas. Eles queimavam as mulheres que tinham cabelo ruivo, porque achavam que era coisa do capeta. Imagina um cara que fazia mágica. Olha, isso aí eu não sabia. Polêmica. Pintar o cabelo de vermelho ali. Não, as mulheres já nasceram com o cabelo ruivo natural, eram queimadas. Já era bruxa, né? Aquela menina já nasceu com o cabelo ruivo, amaldiçoado do demônio queimado. Que isso? Então, Imagina não tinha fetiche com ruim. botar fogo nas coisas. Pelo contrário. Não sei, né? A igreja não sei. A igreja já não permitia fetiche. Não permitia fetiche. Poder fetiche. Mas eles tinham muitos, né? Mas eles não permitiam. Pois é. Mas, então o que aconteceu? Teve um camponês na época que ajudou muito. Ele escreveu um livro chamado The Discovery of Witchcraft, né? A descoberta da bruxaria. E ali ele mostra que não passava de truques, né? Com habilidade. O que é o ilusionismo? Mas então, na mágica época a galera tem a achava ver que com era magia mágica. ou bruxaria? Não. Esse título que ele colocou no livro foi mais ou menos para dar essa ideia. Nós estamos descobrindo aqui como é feito. Entendeu? Não é bruxaria. Vamos descobrir o que é essa suposta bruxaria. Aí ele fala ali que só tá enganando, é mais uma trapaça. Né? Isso, não é trapaça, né? Não seria bem isso. Mas ao todo, o que ele queria mostrar? O que é o ilusionismo, né?
é uma habilidade que você tem em produzir algum efeito que pra mente humana, pra lógica, pra razão, aquilo é impossível de acontecer. Buga a cabeça da A pessoa. pessoa não entende, aparece coisa, levita coisas, pessoas... Mas então são tem a usadas. diferença entre a mágica e o ilusionismo. No caso que a gente vê no show de mágica seria o ilusionismo. Quando eu falo mágica, eu me refiro ao ilusionismo, que é a arte, né? E muita eles gente chamam de confunde, mágica, acha que exato. quando fala mágica o cara é mágico mesmo, na verdade é ilusionista. Porque como a palavra mágica, no sentido original dela, ela vem da magia, né? No sentido religioso da coisa, então muita gente, até pouco tempo atrás, não precisa ir muito longe para falar que mágica era coisa do diabo. Do diabo. Porque Então, o povo não entendia. Tudo não que o povo não entendia. entende é do Cara, é diabo. estranho, né, mano? Exatamente. Você vê os caras andando na água ali, você fala, pô, esse cara aí, você é louco, mano. O cara flutuando, mano, os caras levitando. Mas o que o ilusionista ele tem que saber fazer? O ilusionista, antes de tudo, ele é um artista, Um artista. né? Ele precisa, é o que eu costumo falar, o ilusionista ele precisa ter uma noção muito boa de teatro. Ele precisa saber se Acho que ele portar sabe no palco. entreter. Ele vai entreter, Pessoal. exatamente. Chama a atenção da galera, do público. Isso, e tal, ele tem que ter uma interagir dicção com o boa. pessoal. Entendeu? Quer dizer, ele precisa também saber o que ele vai fazer. Ele tem uma encenação, ele tem uma peça, vamos chamar assim, né? Que a gente costuma chamar de rotina. Ele é um ator. Uma sequência de mágicas ali, mas dentro dessa sequência ele segue ali uma lógica. Né? Ele faz uma carta aparecer, dessa carta que aparecer ele faz ela levitar, a carta some de novo, Chega, aparece em outro lugar. chega. Isso. Tem outras coisas. Não é só ir ali, fazer as mágicas e juntar as coisas embora. Ele tem essa pose de artista mesmo. Ele procura sempre melhorar. Ele procura um aprimoramento próprio. Aquela coisa mais teatral mesmo, né? Tem essa coisa teatral. Ele precisa saber como apresentar. Ele quer dizer, eu quero cativar aquelas pessoas. Né? Qual é o meu público-alvo? Ele tem que ter essa noção. É criança? É adulto? O que eu vou apresentar? E Entende? o que você acha dos mágicos que eles revelam as magias dele, tipo Mr. M, por exemplo? Você Eu vai não ao gosto público muito, né? e revela a magia assim. Você acha que é uma coisa Rapaz. bacana pros mágicos? Ou você acha que É é um uma coisa, filme, né, mano? Porque Olha, é o que você uma falou. coisa negativa, assim? Chegar e revelar o truque. O truque é uma coisa pra entreter. Então, dentre os mágicos tem uma comunidade assim que vocês guardam o segredo das coisas? comunidade do Orkut, né? Tá lá. Ou vocês mais assim gostam de passar, falar, eu fiz o truque e gosto de revelar como é feito o truque? Como é que Funciona o seguinte, primeiro falando do Mr. M, né? O que ele conseguiu foi uma forma de ganhar vida, né? Não condeno ele. Mas essa forma dele ganhar vida, Você acha que prejudicou muitos mágicos, né? com certeza, isso prejudica. Ele era muito né? odiado, né? Por... Alguns não gostavam, Alguns né? odiavam Então, ele. mas já teve outros antes dele que já faziam Já isso, já revelavam. desmascaravam. Por isso que não é bom, uma coisa que eu sempre evito quando eu estou em algum lugar, alguma apresentação, até quando eu conheço alguma pessoa que mexe com ilusionista, a gente sempre fala, a pior coisa que tem é a pessoa tentar mostrar para ela que ela tem algum dom sobrenatural, que ela é ali algum tipo de ser místico. Porque é Não, chato, mas você a tá ideia achando de da charlatão. mágica é mais ou menos essa, não. Você Durante impressionar o teatro, a pessoa sim. e falar, esse cara é paranormal, sabe como é Não, que ele fez sim, isso? durante o teatro sim. Você veja, por exemplo, Chris Angel, durante o começo da carreira dele, né? Ele fazia muitos truques e ali ele usava o estilo dele, mais heavy metal ali, pra criar ali. Chamou muita atenção, né? Chamou Foi muita muito atenção. bom. Hoje em dia a gente Eu tem lembro também o disso. Dennis Perry, que usa um estilo mais gótico e continua Cada um com fazendo seu isso. estilo, né? Cada um tem um estilo, é o que eu falei, né? O modo que ele vai apresentar e quem ele quer cativar, a atenção que ele quer Mostrar cativar. pra galera. Isso. Né? Você trouxe alguma coisa aí pra mostrar pra nós como é que faz mais ou menos? Como eu falei, né? Eu mal comecei Saber na o vídeo, prática o já que vai falar, ter muito... eu trouxe uns truques aqui pra apresentar isso, mas principalmente pra quem tá assistindo, né? São truques simples que qualquer um faz em casa, com que tiver, uma caneta, uma moeda, um baralho comum, um cigarro, né? Alguma mágica de bar, por exemplo, usa um cigarro, um palito de dente, faz ali algum truque, um palito de fósforo, né? Não Palito de precisa... dente dá também, velho? É bom porque quando você vai Tem que ser limpar mágico, o dente, né? você Tem pode que ser- esconder assim, ó, colocar só. O cara tem, quando ele é mágico, é como eu falei, ele sempre lê, ele sempre procura saber o que está acontecendo, sabe? Ele tem que estar por dentro do que acontece, né? Ele, como eu falei, assim como um ator, ele vai atuar, assim como um político ou alguém que trabalha com monólogo, alguma peça, ele também vai ter que falar. A própria roupa dele, a vestimenta dele é uma forma de comunicação, né? Já- Se eu entrar já fala aqui, muito do que ele é, né? isso, se eu entrar aqui
tatuado, um sobretudo, vocês já sabem que eu vou fazer algum tipo de mágica bizarra. Já fica, todo mundo esconde a carteira, lógico, esconde relógios. Senão você ligar com um bonezinho da Oakley, um shortinho de funkeira. Aí você já mais. Aí nem passagem paga. Já pula a roleta já de uma vez. Então, assim. Só que eles são mágicos, eles não pagam passagem. Já. Tem um truquezinho, cara, que ele é usado pra criança. Apesar de ele ser bem simples, ele tem ali um efeito até legal, né? Pra quem é adulto, ele é ainda assim ele é aceitável. E ele é fácil. Você não vai precisar ter nenhum tipo de maldade, vou chamar assim, né? Nenhum tipo de destreza anormal que só mágicos assim renomados têm. Eu peguei aqui trouxe aqui um truquezinho, que a gente chama ele de cartola do coelho. A cartola do coelho é um clássico, né? Você tem de um lado cartola, do outro cartola também, de um lado coelho, do outro também tem um coelho. Isso aqui eu faço assim, ó. Passou pro coelho, cartola, sumiu. Não, mostra lá na câmera assim. Não. Vou fazer de novo. Aqui, ó. Voltou. Não é nenhum tipo de imã que prende o desenho. Entendeu? Cartola de um lado, cartola do outro, coelho de um lado, coelho do outro. E esse é um truque bem antigo. Né? Ele já tá mais velhinho. Então esse aqui faz... Coelho pulou pra cartola, velho. Entendeu? Não precisei de nenhum tipo de destreza, assim, sensacional. Você tem de um lado coelho, do outro lado, na verdade, não tem nada. É um coelho só de um lado. A cartola também só é de um lado. Entendeu? O movimento que eu fiz foi esse aqui. Eu girei os meus dedos aqui como se eu estivesse girando um palito de picolé. Então, na hora que eu vou bater, eu giro. Na hora que eu bato, eu giro de novo. Então, só isso aqui, ó. Velho, dá um migué. Eu aqui, não, meu Deus, o Corinthians Isso aqui, cara, pra qualquer pessoa que tá numa rodinha de amigo, já impressiona. Isso aqui já é legal. Né? A pessoa quer chegar na menina lá. Se tivesse explicado, tá vai ficar tipo assim, o que cara faz? É macumba, né? Então, assim, a necessidade de produzir esses efeitos fez com que criassem também alguns gimmicks, né? Gimmicks são pequenos dispositivos que são usados para fazer, por exemplo, o truque, para produzir o efeito, né? Tem um clássico aqui no meu bolso aqui, muitos aqui já devem conhecer, né? Mas quem não conhece aqui é o meu polegar. Seu polegar? Esse é o meu polegar. Isso aqui, galerinha de casa aí, muitos deve ter visto isso na escola. Eu sabia fazer aquela assim. Tira o dedo. Eita porra, olha. Isso aqui é o famoso lencinho, né? Você guarda o lencinho aqui, pá, estala os dedos e o lencinho some. Aí depois o lencinho volta a aparecer aqui. Esse dedinho aqui já fez... Ficou muito esquisito, né? Maravilha. Isso aqui é um programa de humor. Vamos falando, se tiver que falar. Mas isso aqui é um exemplo, assim, simples de um gimmick, né? A gente tem bolso falso, tem algumas coisas que a gente prende na manga mesmo. Então, assim, isso aqui é o... né? Eu tô mostrando esse porque esse aqui vai me causar menos confusão com a galerinha ilusionista aí. Não gosta, né, velho? Pois é. Perfeito. Mas isso aqui é um exemplo simplório, bem simples, mas ainda assim tem muita gente que cai nisso aqui. Isso aqui é igual segurança, né? Por mais conhecido que seja, ainda tem gente que cai. Então, assim, é muito básico. Mas isso é um gimmick, só pra explicar mais ou menos o que eu falei. Dispositivo que ajuda a produção do efeito, né? Mágica muitas vezes é foco e distração, né? Você fala que você focar no que você quer que ela foque e distrair com... O que você falou de foco e distração. Eu trouxe aqui também um exemplo de que você falou de foco e distração. Eu falei pra vocês que eu tinha trazido mágica de bar, né? Um exemplo mágico de bar, o que é mais isso aqui? Por exemplo, a produção de um cigarro. O clarão só serviu pra isso, distração. Entendeu? Enquanto a pessoa foca no fogo, o cigarro brota. Isso aqui é um exemplo perfeito de distração. Você fala a pessoa focar no fogo. Exatamente. A pessoa que tem em casa vai me ver guardando o cigarro, quebrando o cigarro e ele aparecendo aqui na minha mão de novo. É outro exemplo de distração. Tá entendendo? Isso aqui é muito simples, porque o ilusionismo é exatamente isso. A pessoa olha para um canto enquanto a mágica está acontecendo em outro. Entendeu? Outro exemplo, assim, bobo, né? De distração. Uma moedinha aqui de 50 centavos. Você pode usar uma moeda de R$1. Isso aí é de 25 reais. 50 não, cara. Já quis enganar como é que é esperto. Esse mágico de hoje. Né? Eu tenho aqui uma moeda na minha mão, taco ela aqui na outra, some.
E aí ela aparece de novo. Vamos fazer aqui de novo, aqui. Invertendo mais pro pessoal de casa ver. Isso aí, o pessoal vai gostar ainda, moedinha aí. Mexer com dinheiro, filho. Uia. Entendeu? Cheia de verme. Isso aqui ficou meio catarrenta. Né? Você limpou o nariz, né? De tirar essa moeda do nariz, né? Não, a gente limpa. A gente sempre então limpa. tranquilo. Vai fazer essa moeda parecer de outros lugares, né, velho? Não, a gente evita fazer ela sair de outros lugares tá que não dá pra limpar. Você não vai tirar do meu orelha, não. Na minha orelha tá limpa, pode tirar. Aí limpando a orelha. Pegou isso aí, né? Produção, pegou isso aí. Isso aqui é outro exemplo fácil, né? Senão os caras De- fazer migué com dinheiro, velho, vai dar trabalho. De manipulação. Essa aqui já vai fazer questão de você ter um pouco mais de destreza. Você vai ter que, como eu falei, estudar um pouco sobre empalme, né? E sobre as pessoas também que criaram. Eu gosto muito de fazer, eu evito muito ficar contando história da mágica. Mas quando eu vou apresentar, por exemplo, eu gosto de falar, olha pessoal, esse truque aqui foi criado por tal pessoa, né? E ele é um dos meus favoritos. Espero que vocês gostem também. E aí eu apresento. Não é bom você ficar falando, lidando com data, nome, que a pessoa acaba ficando entediada. Ela Até tá ali, porque ela tá ali pelo é- espetáculo, né? A pessoa nem tá querendo muito Exatamente. saber, ele tá querendo. Então, isso aqui que eu acabei de fazer, esse sumiço da moeda e a aparição, é mais ou menos um exemplo de distração. Quer dizer, a pessoa olha pra minha mão vazia, esquece que a minha mão tá segurando a moeda. Entende? Então, eu jogo a moeda pra minha mão, sumo com a moeda, estalo a minha mão e a moeda aparece. Entendeu? Isso aqui já me rendeu uns bons processos e ser queimado na fogueira em outros tempos. Mágicos. Como vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Descubra no próximo Comitê Livre. What? Como se reproduzem? Isso é coisa